Olá, vamos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono também, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, lives exclusivas e muito mais. Hoje eu vou ser monotemático. Nós estamos no dia 20 de novembro de 2020, o Dia da Consciência Negra, e acordamos aí tomados por um debate, se é que dá para chamar assim, né, nas redes sociais, sobre um episódio lamentável que ocorreu no Carrefour de Porto Alegre. Uma vez mais o Carrefour, né? Isso gerou muita comoção e tudo. Eu não fujo de polêmicas, como vocês sabem. Então tem muita gente que pode falar, poxa, de novo você vai mexer nesses vesperos. Sim, eu estou aqui para isso e eu não tenho medo de patrulha politicamente correta. Esse caso está gerando muita distorção e muito oportunismo. E um oportunismo supremo. Supremo, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Hoje eu vou me dedicar a esse assunto, né, basicamente. Porque estão tentando importar para o Brasil aí uma divisão racial que a gente vê aqui nos Estados Unidos e que é muito ruim. É muito ruim para a nação. Pode não ser tão ruim assim para alguns democratas, né? Para alguns políticos oportunistas, mas para o povo certamente não é algo positivo. Então, Carrefour está lá entre os assuntos mais comentados do país, novamente por uma péssima razão, né? São cenas chocantes, terríveis, bárbaras, de um homem sendo agredido por seguranças no estacionamento, né, do supermercado, e o homem acabou morrendo. Tudo isso, repito, muito lamentável. Mas tem um detalhe, né? O homem é negro e a sua morte ou o seu assassinato, se preferirem, se deu na véspera aí do Dia da Consciência Negra. E isso foi o suficiente para que oportunistas jogassem muita lenha na fogueira, alguns chegando a pedir uma revolução ou até a morte de executivos da rede francesa, da multinacional. A comoção coletiva gera muito calor, né? Mas pouca luz, pouca luz. E perguntas importantes para avaliar o caso, né, de uma forma um pouco mais fria, acabam sendo deixadas de lado. Por exemplo, o que levou àquela situação? O que aconteceu antes? Quem era esse homem? Por que ele estava apanhando dos seguranças? Não, nada disso justifica a ação desses seguranças, a reação, mas pode trazer à tona um pouco das circunstâncias aí que podem prejudicar, de certa forma, a narrativa ideológica e racial. E por isso que essas perguntas não estão sendo feitas, né? Afinal, não é razoável imaginar que um negro foi aleatoriamente sorteado, pego no meio do supermercado para ser agredido por racistas, né? Os seguranças em questão não eram da Ku Klux Klan e, pelo que consta, havia inclusive negros ali na equipe deles. As filmagens mostram isso, né? Estavam presentes no momento do espancamento e a chefe, uma mulher, teria dito a quem era responsável pela filmagem que o sujeito tinha dado um murro na cara da mulher do caixa. De novo, né? E a gente tem que repetir muitas vezes o óbvio, porque a gente vive num país com movimentos, com milícias fascistoides que pedem cabeça e cancelamento com base em distorções, né? E falas tiradas de contexto. Nada disso justifica a ação dos seguranças. Em meio a uma pandemia de oportunismo e de muita paixão, né? Alessandro, do canal do Negão, fez uma análise bastante sensata, né? E a esquerda não pode dizer que ele não possui aí o tal lugar de fala, não é mesmo? Ele é negro. E ele vai mostrando ali no vídeo dele, justamente passo a passo do que está acontecendo. E o resumo, né, a síntese do que diz o Alessandro, é que as cenas lamentáveis no estacionamento são sobre o despreparo dos seguranças e não sobre racismo, né? Isso não impediu, porém, que a lacrosfera toda saísse da toca para tirar uma casquinha da situação, né? Vejam alguns desses comentários emblemáticos. O jornalista, né, vamos ser benevolentes, o jornalista Guga Noblar, filho de Ricardo Noblar, um comunista de carteirinha, escreveu que no lugar de tuitada, isso desperte a revolta das ruas, né? Ou seja, um sujeito branco
tentando instigar uma revolta nas ruas, uma revolução, é isso? Quer importar o movimento Black Lives Matter marxista para o Brasil? É isso? E outra coisa, agora pode aglomerar? Acabou a pandemia? Acabou a pandemia, né? Porque a gente viu a imprensa tratando manifestação de Black Lives Matter e Antifa como algo que não gerou aumento de casos. Mas qualquer comício do Trump tinha como consequência aumento de casos de Covid-19, porque ele é um irresponsável. Né? É muito curioso isso, né? Esse duplo padrão. Essa turma é muito irresponsável, leviana, isso sim. Né? Mas fosse apenas um jornalista qualquer, né? Sem muita expressão, seria menos pior. Mas olha o que temos. Né? O governador João Dória, de São Paulo, do PSDB, escreveu: causa repulsa e indignação o espancamento até a morte de um homem. Se ele parece aqui, perfeito, né? De um homem negro em Porto Alegre. No Dia da Consciência Negra, essas cenas de racismo demonstram o quanto precisamos evoluir para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é lacre puro, né? O que fez o governador concluir que foram cenas de racismo. O fato do agredido ter a cor da pele escura prova isso? Não precisa de mais nenhuma informação? Não há contexto, nenhuma possibilidade de causa alternativa, nada? Dória chegou ao mesmo patamar de demagogia do ex-presidente Lula, que escreveu: amanhecemos transtornados com as cenas brutais de agressão contra João Alberto Freitas, um homem negro espancado até a morte no Carrefour. O racismo é a origem de todos os abismos nesse país. É urgente interrompermos esse ciclo. Isso é demagogia pura, lacre. Né? E o Dória, de novo, igual ao Lula. Você vê que há pouca diferença, né? Apesar dos pesares e de certos discursos. O Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, pelo visto tuitou antes do caso do Carrefour, mas ele escreveu: afrodescendentes ajudaram a construir o Brasil. Temos dever de reparar a chaga moral da escravidão, enfrentar o racismo estrutural, estereótipos e subalternidade, meu Deus, e dar oportunidades de acesso a posições de destaque no setor público e privado, fazer um país de todos. Né? Eu pensei que o dever de um ministro do STF era preservar a nossa Constituição, mas eu devo estar enganado, né? O Supremo Pavão Ativista quer, como ele mesmo já confessou, empurrar a história em direção à justiça racial, seja lá o que ele entende por isso, pois ele é um iluminado, um ungido, né? E o seu colega de STF foi ainda mais longe, explorando esse caso particular de hoje. O Dia da Consciência Negra, escreveu Gilmar Mendes, amanheceu com a escandalosa notícia do assassinato bárbaro de um homem negro espancado em um supermercado. O episódio só demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar. Racismo é crime, conclui ele, lacrando. Como é que o ministro sabe que ele foi agredido por ser negro? Como que um juiz, que deveria atuar como juiz, né? Muitos ali no Supremo não são juízes, mas a função é, né? Como é que um juiz do Supremo, da nossa última instância, faz uma afirmação tão forte como essa, sem ter qualquer prova ou evidência que seja, para além do fato de que o agredido era uma pessoa negra? Qualquer negro que for vítima de alguma agressão foi agredido por ser negro, é isso? Claro que não, né? O que temos até aqui não indica nada parecido com isso. O homem, né, que era um sujeito enorme, ele teria ficha corrida na polícia e teria agredido, como eu disse, uma funcionária do Carrefour antes. Por isso que ele foi espancado e não pela cor da pele. De novo, o espancamento, desnecessário dizer ou não, né? Não se justifica, é um ato bárbaro. Bárbaro. E os responsáveis devem ser punidos. Demonstra despreparo dos seguranças, para dizer o mínimo, mas não comprova racismo coisa alguma. Ao contrário do que tantos aí da lacrosfera estão tentando dizer, né? Para poder lacrar com a sua plateia, com a patota. Eles querem, na verdade, um George Floyd brasileiro, né?
para instigar a segregação racial no país, que é um país mestiço. 40% se considera pardo, né? Querem jogar uns contra os outros, fomentar um ambiente de desconfiança, de revolta, para esgarçar o tecido social ainda mais. Querem o caos, enfim. É isso que querem. E o homem morto pelos seguranças é apenas um pretexto para essa gente, um instrumento da revolução, um meio e nada mais. Eu prefiro a postura do ator Morgan Freeman, que voltou a circular no dia de hoje, né? E do secretário da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que usou a fala de Morgan Freeman e que vem combatendo esses movimentos raciais justamente porque enxerga neles o coletivismo esquerdista, que trata o indivíduo negro como um mascote, como um palanque ideológico e político, não como uma pessoa com diversas características peculiares que a definiriam, né? E que não precisa se identificar apenas com base no conceito da raça, né? Eis a frase do Morgan Freeman resgatada pelo Sérgio Camargo. O dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. E de fato, né, é muito estranho você querer combater o conceito do racismo reforçando a ideia de raça. É no mínimo contraditório. Cada indivíduo possui diversas características que ajudam a identificá-lo, né? A crença religiosa, a altura, a classe social, o sexo ou o gênero, a visão política, a nacionalidade, a cor da pele. O coletivista é aquele que seleciona arbitrariamente uma dessas características e a coloca no topo da hierarquia de valores e nada mais importa. Para o nacionalista, só a nacionalidade importa. Para o socialista, só a classe importa. E para o racista, somente a raça nos define. Todos eles ignoram que a menor minoria de todas é o indivíduo. A individualidade sobrepuja em muito a nacionalidade e num determinado homem, a nacionalidade, a individualidade merece 1000 vezes mais consideração do que esta, a nacionalidade. Quem disse isso foi o filósofo Arthur Schopenhauer. Parece muito estranho se identificar tanto somente com base no local do nascimento, na cor da pele, né, ou no sexo. O que um liberal negro tem tão em comum assim para ter mais afinidade com um marxista negro e não, por exemplo, com um liberal branco? Por que vai ser a cor da pele que vai determinar a sua identidade e não a visão de mundo filosófica, política, que às vezes é muito mais profunda e essencial? Claro que a cor da pele ou, por exemplo, a sexualidade podem ser um fator importante para o indivíduo do ponto de vista da sua identidade. É óbvio. Mas daí a você dizer que é o único e que vai dividir toda a população com base nesse critério e jogar uns contra os outros com base nesse critério, vai uma longa distância. A distância que separa a esquerda oportunista da direita individualista. O Dia da Consciência Negra apela, porém, exatamente para isso, para essa visão coletivista. Consciência é algo individual. Não existe uma consciência de raça, uma consciência de nação. Existem consciências de indivíduos, né? Compreende-se, claro, a luta contra o racismo, que é uma forma de coletivismo que deprecia um grupo inteiro de indivíduos com base na cor da pele. Mas eu não consigo aceitar que seja uma boa estratégia combater o racismo fomentando justamente o conceito de raça e segregando uns e os outros com base nesse critério. Um mundo em que indivíduos são julgados pelo caráter e não pela cor da pele, como sonhava Martin Luther King, me parece um mundo muito melhor. E não combina muito com esse mundo que celebra a consciência de uma raça e especialmente para, de alguma forma, atacar as outras, principalmente os brancos. A gente sabe que existe isso nos movimentos raciais. Black Lives Matter tem inúmeros membros que demonizam o white devil, como eles chamam, os homens brancos, que são responsáveis por todas as mazelas da humanidade, segundo eles. Então, meus caros, somente o foco no indivíduo
é que pode mitigar esse problema do racismo. Não dá para ficar falando em raça, raça, raça o tempo todo e depois combater o racismo. E o Brasil apresenta um agravante aí prático. Como eu já disse, a própria noção de raça num país totalmente miscigenado, mestiço, é óbvio que produz inúmeras dificuldades extras. E a gente está vendo isso com cotas. Tem que criar um tribunal racial em universidades e daqui a pouco na política. E, aliás, tem na própria Folha hoje reportagem de indícios de laranjal usando mulheres e negros como candidatos. Óbvio! Alguém fica surpreso com isso? Cria-se um privilégio arbitrário com base num conceito coletivista e depois reclama que esse incentivo gerou uma distorção. É não entender nada de nada, né? Olha, eu gostaria muito de viver num país que não houvesse racismo. Eu acho o racismo uma coisa abjeta. Abjeta. Infelizmente, eu não consigo achar que esses feriados ou que a exploração oportunista desse episódio lamentável no Carrefour ajudam. Eu acho que seria muito melhor a gente ter o Dia da Consciência individual e olhar caso a caso nessas barbáries que acontecem eventualmente para analisar o que está por trás. Pode ser, em alguns casos, a cor da pele. Pode ser que não. Pré-julgar, pular etapas e concluir automaticamente que foi um caso de racismo, em nada ajuda no combate ao racismo. É isso, meus caros. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos vocês e até a semana que vem.